Decreto que desativa as agências de desenvolvimento regional do Estado será publicado nos próximos dias. O governo do Estado assina convênio para a realização de exames toxicológicos. Vigilância epidemiológica encontra foco de mosquito da dengue em Criciúma. De Brasília, governo federal segue preparando o texto final da reforma da Previdência. No esporte, o meia Daniel Costa é apresentado oficialmente na equipe. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Sexta-feira, 11 de janeiro de 2019, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. O decreto de desativação das agências de desenvolvimento regional, as ADRs, deve ser publicado pelo governo do estado nos próximos dias. O processo, que faz parte da reforma administrativa do governo Moisés e Daniela, já foi encaminhado para análise da Procuradoria-Geral do Estado. Conforme o governo do Estado, o decreto deve racionalizar os recursos públicos com a redução de estruturas e de cargos comissionados, integrando o pacote de medidas para equilibrar as finanças. Nesta primeira etapa, serão extintos 132 cargos comissionados, distribuídos nas 20 ADRs do Estado. Ao final do processo, com a desativação total das agências, serão extintos mais 80 cargos comissionados. Para garantir a continuidade dos serviços prestados à população e permitir as atividades fins das secretarias setoriais e entidades da administração pública estadual indireta, o decreto estabelece um prazo para encerramento do processo de desativação das ADRs e mantém uma equipe mínima composta por 4 gerentes: administração, finanças e contabilidade, saúde, educação e infraestrutura. A partir do dia 1º de maio, as estruturas devem ser desativadas completamente e as setoriais e entidades da administração direta que detêm a competência legal ou regimental devem assumir as competências de todas as ADRs desativadas, assim como os bens. Um grupo de coordenação está sendo criado para auxiliar o processo com a responsabilidade de monitorar e fiscalizar os trâmites. Um representante da Secretaria de Estado da Administração coordenará os trabalhos. Segundo o governo do Estado, todo o processo de desativação será realizado por meio de ações contínuas e planejadas a serem informadas à Secretaria com relatórios mensais. A redistribuição dos servidores efetivos lotados nas ADRs vai ocorrer de acordo com o interesse da administração pública e mediante a aprovação do órgão central do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas. Já os servidores de outros órgãos e entidades em exercício nas ADRs deverão voltar para seus locais de origem imediatamente após o encerramento das atividades. Um convênio assinado nesta quinta-feira em Florianópolis assegura a realização de um teste pioneiro para a identificação de drogas no estado. O convênio permite que exames toxicológicos sejam realizados no local de apreensão de pequenas quantidades de drogas ilícitas em Santa Catarina. A assinatura do convênio entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público vai permitir um trâmite mais ágil de processos judiciais e, ao mesmo tempo, garantir aos técnicos do Instituto Geral de Perícias, o IGP, maior dedicação nas perícias de casos complexos. A iniciativa é pioneira no Brasil. Com a assinatura desse convênio pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, as forças policiais ganharão celeridade na constatação de substâncias entorpecentes no que tange aos crimes de menor potencial ofensivo. Desta forma, não há necessidade de que o policial se desloque até o IGP para fazer o auto de constatação, ser lavrado, melhor dizendo, o auto de constatação por um perito oficial, e com isto há celeridade e trata-se apenas dos crimes de menor potencial ofensivo, fazendo com que haja uma melhoria na qualidade do serviço policial prestado aos cidadãos. Atualmente são realizados aproximadamente 18 mil laudos pelo IGP por ano, em casos de crimes de menor potencial ofensivo.
Com o convênio, as forças policiais passarão a contar com kit que permitirá a realização do teste toxicológico no local da apreensão. Dessa forma, será possível constatar imediatamente, com o uso de reagentes químicos, se a substância apreendida trata-se ou não de droga ilícita. Em casos positivos, a substância ficará na cor azul. Quando não for constatada a presença da droga, o material fica rosa. O procedimento é semelhante ao que já ocorre nos principais aeroportos do mundo, medida que deve dar um ganho de produtividade às forças policiais. Você ganha, como eu falei, na celeridade, no tempo, porque com isso não há necessidade de o policial se deslocar, às vezes com apenas um cigarro feito de uma substância entorpecente, para outra cidade onde é a base do IGP. Dessa forma, poderá ser feito na mesma unidade policial, ou seja, na delegacia de polícia, ou até mesmo na rua pelo policial militar que fizer a apreensão daquela substância entorpecente, né, e que fará a lavratura do termo circunstanciado. Segundo o delegado-geral de Polícia Civil, os policiais serão capacitados para a ação e a iniciativa deve ser colocada em prática em breve. Isso já entra imediatamente em funcionamento, tão logo o IGP disponibilize o material e também a programação da capacitação do pessoal. Uma iniciativa que reflete também diretamente no trabalho do Instituto Geral de Perícias. Diminui primeiro a redução de custos, né? Antes havia um deslocamento de um servidor nosso até o local para pingar 2 gotinhas, né, de um produto químico que é o tiocianato de cobalto. Isso vai evitar, não vai ter mais esse deslocamento, porque essa substância já vai estar lá na ponta com o policial ou com o agente da Polícia Civil ou com o policial militar. Então isso vai reduzir custo nosso. Primeiro custo de combustível, custo de deslocamento de viatura. Segundo, a gente vai ter um ganho porque vai deixar que o nosso servidor ele possa trabalhar em casos que exijam muito mais conhecimento científico, né? Então vai deslocar do atendimento da rua para atendimento interno, e quem ganha com isso é a sociedade. A seguir, vigilância epidemiológica encontra foco de mosquito da dengue em Criciúma. Um foco do mosquito da dengue foi encontrado na rodoviária de Criciúma nesta semana. Confira na reportagem. A Vigilância Epidemiológica de Criciúma encontrou 8 larvas do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Os agentes identificaram as larvas em uma armadilha implantada pelo Programa de Combate à Dengue no terminal rodoviário de Criciúma, no dia 28 de dezembro. A partir da identificação, foi iniciado o processo de delimitação de foco em um raio de 300 metros a partir do local. A área delimitada receberá visitas dos profissionais da vigilância. Segundo a Vigilância Epidemiológica, esse é o primeiro foco encontrado neste ano pelos agentes de endemia. A vigilância reforça ainda que os cuidados nessa época do ano devem ser redobrados, e não somente com a dengue, mas também com carrapatos e escorpiões, que costumam aparecer durante o verão. É bom ficar atento às calhas entupidas e lajes, fora, é claro, o fato de não deixar acumular água no lixo, pneus ou até mesmo nos vasinhos de plantas. E se encontrar um local com água parada que possa gerar algum foco do mosquito, denuncie. As denúncias podem ser feitas através da ouvidoria pelo telefone 156. O governo planeja uma manobra para colocar a proposta de reforma da Previdência para ser votada no Congresso, já incluindo a mudança para o modelo de capitalização, um sistema que dá ao trabalhador a oportunidade de fazer uma poupança para bancar sua aposentadoria. Mas o texto ainda não está totalmente concluído. Uma questão precisa ser definida antes da finalização: é a inclusão ou não dos militares na proposta. Isso porque o rombo na previdência dos militares foi o que mais cresceu no ano passado.
A equipe econômica do governo segue nos preparativos do texto final da reforma da Previdência, que deve ser apresentada ao presidente Jair Bolsonaro na semana que vem. Uma das principais questões em análise é a inclusão ou não dos militares na proposta. A questão vem dividindo opiniões. De um lado está a equipe econômica que apoia a medida. De outro estão os militares, com ampla participação no governo, que dizem não ser contra a reforma, mas não querem participar da nova Previdência. A categoria afirma que quer uma Previdência com participação apenas de militares, com características próprias e uma demanda com regime diferenciado de aposentadoria. A medida de inclusão dos militares não agrada ao Palácio do Planalto, que quer seguir o mesmo modelo do governo de Temer, de que os militares têm de ter um capítulo à parte, com mudanças por meio de projeto de lei complementar. O fato é que o rombo na Previdência dos militares foi o que mais cresceu no ano passado. De acordo com dados oficiais, o déficit até novembro de 2018 subiu 12,85% em relação ao mesmo período de 2017, de 35 bilhões para 40 bilhões de reais. Neste período, as receitas somaram 2 bilhões, enquanto as despesas 42,614 bilhões. Militares da reserva e reformados das Forças Armadas ganham, em média, por mês, R$13,7 mil de benefício. O gasto médio com os pensionistas militares foi de R$12 mil. Enquanto no INSS o benefício médio é de R$ 1.800 mensais. Hoje os militares da ativa e da reserva pagam 11% de contribuição para a aposentadoria. O governo estuda a possibilidade de começar a cobrar essa mesma contribuição das viúvas de militares que recebem pensão. Outra proposta em estudo desde o governo Temer é aumentar o tempo de contribuição dos militares de 30 para 35 anos. Os militares reconhecem a necessidade de uma revisão não só no sistema de aposentadoria, mas em toda a estrutura de remuneração deles. E reafirmam, eles não se aposentam e sim entram para a reserva e ficam à disposição das Forças Armadas sempre que houver necessidade. Já a área econômica diz que uma mudança nos parâmetros da aposentadoria é fundamental em todas as categorias e que no caso das Forças Armadas, essas mudanças não necessariamente teriam que entrar no texto de emenda à Constituição que será apresentado ao Congresso. Essas alterações poderiam ser feitas por meio de um projeto de lei. Neste caso, os próprios militares poderiam apresentar uma proposta e criar novas regras para uma previdência militar. Um outro assunto que também está em estudo pela equipe econômica é como propor ao Congresso a troca do atual regime de previdência para o modelo de capitalização em que cada trabalhador faz a sua própria poupança para aposentadoria, aproveitando ainda a proposta do ex-presidente Michel Temer, que já está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados. Essa manobra é chamada de emenda aglutinativa, por juntar os assuntos que já foram alvo de debate durante a tramitação de proposta de emenda à Constituição. Pelo menos 2 deputados, durante o processo inicial da reforma da Previdência, ainda no governo Temer, tentaram, por meio de emendas, criar um sistema de capitalização. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara diz que esse atalho tem sido usado nos últimos anos. Os técnicos do Legislativo, no entanto, não podem garantir ainda se, no caso planejado pelo governo, a manobra é legal. A oposição já se prepara para contestar a via escolhida pelo governo para acelerar a votação da reforma da Previdência. O governo ainda trabalha com a expectativa de concluir a proposta até o começo de fevereiro, quando termina o recesso parlamentar e retornam os trabalhos do Legislativo. A seguir o esporte, reforço do Tigre, Daniel Costa é apresentado oficialmente na equipe. E agora a gente fala de esporte. Neste sábado, o Criciúma entra em campo em mais um jogo-treino antes do início da temporada, desta vez contra o Hercílio Luz. E vai ter jogador novo entrando em campo. Daniel Costa, que chegou na cidade no fim de dezembro e já treina com a equipe tricolor, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira. O meia assinou contrato com o time até o fim do ano. Para a temporada, apesar de
Esse é um tempo curto, tem sido bem aproveitado, né? A comissão tem feito um bom planejamento. Temos aproveitado ao máximo, né, esses dias. Claro que no início do campeonato não vai ser todo mundo que vai chegar a 100%, né? Mas vamos chegar apto para esse primeiro jogo. E otimismo, estou otimista, né? A gente sabe o peso da camisa do Criciúma. Ano passado não foi um ano tão bom. Então todos que estão chegando estão cientes, né? Que querem fazer um ano diferente aqui. E pelas pessoas que estão por trás, eu acredito que nós temos tudo para poder colher bons frutos e voltar o Criciúma a ser aquela equipe forte, onde, principalmente jogando aqui no nosso estádio, as equipes vinham retraídas, vinham com medo, então é isso que a gente vai procurar fazer. Em campo com a equipe, ele já deixou bem claro seu estilo de jogo. É o meia mesmo que pensa o jogo, dificilmente, né, vocês vão ver eu dando pique para a lateral, fazendo diagonal, esse tipo de coisa. É a minha característica, jogar ali mais por dentro, procurar deixar os companheiros na cara do gol. E é uma característica que eu tenho também, que é de bola parada, né, chute de longa distância, e procurar trabalhar ao máximo isso nos treinamentos para poder exercer dentro de campo, porque a gente sabe que hoje o futebol ele está muito contato, muito físico, né, então sai muitas faltas e isso esse tipo de situação decide jogo. Então, estando bem preparado, bem treinado, tem grande chance de no jogo conseguir fazer os gols. O anúncio de Daniel Costa como reforço ao time repercutiu bem na torcida. Na última quarta, no jogo treino contra o Juventude, ele fez boa partida. Responsabilidade que aumenta ainda mais. Não, a responsabilidade ela já é automática, né? A partir do momento que você vem para um clube igual o Criciúma, e até mesmo pela função que eu exerço, né? Que é o camisa 10, todo mundo tem uma expectativa muito grande, independente do jogador que seja. E também pelos números, né, da minha carreira. Nos últimos anos, graças a Deus, tenho conseguido títulos, acesso. Então, a expectativa ela é grande, né, mas eu não quero trazer esse peso, né, para cima de mim. Vou buscar junto com meus companheiros, procurar fazer o que o meu papel pede, né, o que a minha função pede, e procurar ajudar e todos aí fazer o melhor e se Deus quiser fazer um grande ano aqui com o clube. Neste sábado tem mais um jogo treino, desta vez contra o Hercílio Luz e com os portões do estádio Heriberto Wilson fechados. Para o atleta, mais uma chance de se preparar junto com a equipe para a temporada. O professor ele foi muito claro com a gente quando iniciou, que não ia ter tempo, né, de fazer vários jogos. Ele falou que ele gosta de ter jogos treinos para poder dar rodagem para todo mundo, né? Mas por ter um tempo curto, conseguiu ainda, vamos fazer o segundo jogo no caso, né? Esses 2 jogos treinos, que vai dar um parâmetro para ele, né? De poder tá vendo qual a formação melhor, quais os jogadores que vão iniciar. E tenho certeza que isso aí vai ser o suficiente para ele estar escolhendo os melhores, né? Como eu disse já no início, né, da entrevista, não vamos chegar a 100% no primeiro jogo, mas todo mundo vai chegar preparado para honrar, para dar o melhor e se Deus quiser, iniciar com o pé direito. Daniel jogava no CSA e ajudou na conquista do vice-campeonato da Série B do time alagoano. Em 2018, disputou 50 jogos e marcou 9 gols. Em 2015, o atleta também conquistou outro acesso para a Série A, com a camisa do Santa Cruz. Será que por aqui vem outro acesso pela frente? Com certeza, a gente pensa, né, que é o objetivo maior, né? Mas a gente sabe também que o clube já está um jejum aí, né, do estadual. Então, nós vamos pensar um passo de cada vez. É assim que nós fizemos lá no CSA, a gente não pensava lá na frente, via jogo a jogo. E com esse pensamento, acredito que nós vamos conseguir bons resultados, né? E com certeza, se vier mais um acesso, é bom, né, para a carreira, para o currículo. E a gente vai em busca disso. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, Instituto Saúde, Educação, Vida, o ISEV, deixa a gestão da Casa de Saúde do Rio Maina e a instituição fecha as portas. O Instituto ISEV assumiu
a Casa de Saúde Romana em 2014. E desde então sempre tivemos problemas, né? Na ordem de pagamento atrasado, não cumprimento, não depósito de fundo de garantia, FGTS, e vem se acumulando. E agora chegou dezembro do mês passado, mais uma vez eles não honraram com o compromisso que era de pagar o pagamento dos trabalhadores no dia 17. A gente fez uma assembleia, os trabalhadores optaram pela greve, até porque já não aguento mais, né, tanto descaso do ISEV. E combinou que eles fizeram um acordo, que no dia 27 eles pagariam o pagamento. Isso, 13º ficou para trás, fundo de garantia que eles não depositado, férias que trabalhadores pegam e não recebem. E a gente esperou, só que chegou no dia 27, nada. Então ontem o ISEV, na presença do Dr. Juarez, que é o responsável pelo ISEV, esteve aqui no hospital, nós conversamos, né, e ele disse para nós que não quer mais o hospital, não vai tocar mais, largou o hospital. Em Brasília, Jair Bolsonaro fala em mudanças no IOF e no imposto de renda. Ministro contesta. Para cada real concedido de subsídio lá na Sudan e na Sudene, em média são mais de R$12 de investimentos. Então tem uma significação muito importante na geração de emprego, na geração de renda e na continuidade de investimentos muito importantes, tanto para a região Nordeste quanto para a região Norte. Terça-feira, vacina da febre amarela será ampliada na região a partir de fevereiro. Uma dose que previne para toda a vida. Ela vai estar sendo ofertada agora no nosso município a partir de fevereiro de 2019. O estado de Santa Catarina, ele entrou como área de abrangência e indicação para a vacina da febre amarela. Assim sendo, nosso estado foi dividido em 6 momentos. O estado começou em agosto de 2018 a ofertar a vacina da febre amarela e nós aqui da região sul ficamos para o 6º e último momento, que será realizado agora em fevereiro de 2019. Todas as pessoas de 9 meses a 59 anos terão direito a receber uma dose de vacina contra a febre amarela. Em Içara, comércio o programa Liquidação com desconto de até 50%. Liquida Içara está programado para o mês de fevereiro. Em fevereiro a gente já marca com o Liquida e esse ano não vai ser diferente, a gente vai fazer de 4 a 9 o Liquida Içara, com sábado tendo um horário especial até às 5 horas da tarde e descontos que variam de 10% a 50%, descontos reais esse que você pode vir e comprar na nossa cidade, porque realmente vai ser o desconto real naquela mercadoria, né? O pessoal vai fazer um queima de estoque para renovar suas vitrines, renovar o seu showroom, então quem quiser comprar de 10% a 50%, esse desconto vai ser real. Quarta-feira, Acélio Casagrande aceita assumir a Secretaria Executiva da ANREC. Muita dúvida, até porque eu sou apaixonado por fazer gestão em saúde, né? É a demonstração dada no ano passado no Estado. Mas a ANREC, ela é um desafio diferente. Se você analisar outras regiões, elas estão mais desenvolvidas em termos de empresas, né? Mais empregos. Nós precisamos vender isso da região agora, porque a região agora ela está com um bom aeroporto, com um bom porto em Bituba, com a duplicação da 101, e isso nos dá uma tranquilidade em poder vender a região para empresas se instalarem na região, né? Dar apoio às que estão aqui, e esse é o grande objetivo de ajudar as prefeituras, os prefeitos a alavancar desenvolvimento em cada um dos seus municípios ou em estruturação regional que for necessário. No esporte, o Criciúma tem o primeiro jogo treino da temporada e com jogadores novos em campo. O atacante Reis estreou com a camisa do Tigre. Eu iniciei minha carreira jogando pelo Clube do Remo. Depois disso eu tive uma passagem rápida no Atlético Goianiense. Agora, meu último clube foi o Vila Nova. Tive essa oportunidade de receber o convite de jogar no Criciúma. Tinha outras oportunidades, mas pela grandeza do clube, pela história do clube, eu optei por ficar no Criciúma. Tinha outras ideias, mas o Criciúma me chamou muita atenção por causa que o Criciúma tem uma estrutura muito boa, tem pessoas que trabalham muito sérias e isso foi o principal para mim. Quinta-feira, a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Criciúma, tem nova diretoria. Eu venho de uma família que a gente já está no comércio há mais de 45 anos, né? Então eu estou na segunda geração. Então de comércio a gente está, né, o nosso dia a dia, né? A gente tem muito que aprender ainda, porque com essas mudanças tecnológicas, todo dia a gente tem que mudar.
E eu entrei na CDL fazem 4 anos e a gente acabou de uma certa forma se destacando e eles acharam que deveria ser a minha vez, então, para continuar esse trabalho. E a história de uma família que trocou a rotina e uma casa fixa por conhecer o mundo sobre rodas. O nosso sonho é que nos próximos 7 anos a gente consiga percorrer aí os 80 países em 4 continentes. Agora daqui, saindo de Criciúma, a gente vai ao Rio Grande do Sul, conhecer toda a região e depois sair do Brasil pelo Uruguai até a Patagônia na Argentina, passando pelo Chile, subir na Pan-Americana até os Estados Unidos, Canadá, Alasca. Aí de lá põe num navio, vai para a Europa, Ásia, África. O Informe Região vai ficando por aqui. A gente volta a qualquer momento na programação com mais informações. Uma boa noite para você e até lá, se Deus quiser.